Dando continuidade ao nosso evento, teremos agora o simpósio com o tema Dificuldades e distúrbios da leitura e da escrita e desafios na alfabetização em diferentes contextos. Convidamos a nossa moderadora, a professora doutora Ana Luísa Navas. E os palestrantes Fernando Capovilla, doutora Janice Marques e a doutora Antoniele Cantarelli Martins. Chamei você. O Dr. Fernando Capovilla é psicólogo, 1982, e mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento pela Universidade de Brasília, 1984. PhD em Psicologia Experimental pela Temple University of Philadelphia, 1989. Chefe do Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental, LANCE, do Laboratório de Tecnologia e Reabilitação Cognitiva, e do Centro de Atendimento Clínico em Distúrbios de Comunicação e Linguagem do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, e coordenador nacional de Inclusão e Alfabetização da CAPES. A doutora Janice Marques é mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e doutora em Psicologia Experimental da Linguagem pela Universidade de São Paulo. Pelo Ministério da Educação, MEC, INEP, UFSC, possui proficiência em tradução e interpretação da Libras, língua portuguesa, Libras e certificação de proficiência no uso e no ensino da língua de sinais brasileira, Libras, ProLibras. Atualmente, é docente do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação, DDHR, da Faculdade de Ciências Médicas, FCM, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E a doutora Antoniele é doutora em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas, licenciada em Biologia, professora de pós-graduação nos cursos de Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica. Com a palavra, a moderadora da mesa. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer, uma honra coordenar essa mesa nesse final de dia em que nós ouvimos tantos palestrantes, tantas discussões interessantes, e agora com esse módulo que fala do processo de alfabetização em algumas populações que podem ter dificuldades nesse processo. No caso, o professor Capovilla vai falar dessas situações que são desafios no processo, e as duas palestrantes, em seguida, complementarão com estudos de caso e mostrando como se dá isso na prática. É um módulo com bastante informações. O professor Fernando vai fazer um milagre de tratar de todos esses assuntos nesse tempo que lhe foi confiado. Então, professor Fernando Capovilla, por favor. Muito obrigado, Ana Luísa. Muito obrigado a todos pela presença. É uma grande honra estar aqui. Estão me ouvindo? Ok. Então, muito obrigado, Ana Luísa. Muito obrigado pela presença de todos. É uma grande honra estar aqui. Nós temos 20 minutinhos, 30 no máximo, para tratar a minha apresentação, seguida pela professora Janice e professora Antoniele, para nós tratarmos de um tema importantíssimo e único nesta conferência, que é alfabetizar em condições desafiadoras. Desafiadoras em termos biológicos, orgânicos, constitucionais e também em termos linguísticos e culturais. Nós temos, no Brasil, a população surda que até 2001 não dispunha de um dicionário reconhecido pela academia de sua língua. Graças ao nosso trabalho e à colaboração de um exército de surdos, nós conseguimos possibilitar que a lei de Libras pudesse ter uma realidade concreta numa documentação lexicográfica e lexicológica. Isto abriu o mundo do surdo
em Libras para a academia e para a sociedade em geral. O nosso livro foi premiado pela Câmara Brasileira do Livro, e a comunidade surda comemorou muito. Nós temos também 270 idiomas ameríndios no Brasil. Nós temos uma Índia prestes a eclodir no coração do Brasil. E vai ser uma invasão maravilhosa de léxico na área de farmacopeia, de indumentária, de culinária. E o Brasil ocupa uma das últimas posições do mundo em termos de competência de leitura e escrita, já ocupava, e com o Acordo Ortográfico de 1990, que introduziu o KWY e separou o mundo da fonologia do mundo da ortografia, a coisa se tornou ainda mais complexa. O português se tornou muito mais difícil de ler e de escrever. Muito bem, nós temos muitos desafios. Então, essas culturas pujantes, com terras marcadas, que vão emergir. Uma comunidade surda cada vez mais especializada em todos os ramos do saber, que é o que nós queremos. Uma língua viva, pujante, cada vez mais rica e documentada. O nosso dicionário é simplesmente o maior e melhor dicionário de uma língua de sinais qualquer do mundo, porque ele contempla todo o processamento, o hemisférico direito, o hemisférico esquerdo, o cerebelar. Quem lê os nossos trabalhos entende que ele é a encarnação da neurociência cognitiva num trabalho lexicográfico. Isso é uma grande alegria. E também nós temos o desafio de ajudar crianças com paralisia cerebral, com transtornos neuromotores e também com distúrbios neurolinguísticos, a dislexia do desenvolvimento. O professor Kenneth Pugh falou muito bem, 8% das crianças do mundo são disléxicas, independentemente de cultura, de língua e assim por diante. E nós temos no Brasil, então eu sou diretor científico da ABD, e nós temos um grande desafio para ajudar essas crianças, e é facílimo ajudá-las. Você pode prevenir dislexia do desenvolvimento em gêmeos univitelinos, monozigóticos, com 78% de sucesso. Então, é muita coisa para ser feita a custo zero, basta boa vontade. E quando nós vamos ao exterior e mostramos o nosso trabalho, eles perguntam quantos milhões de dólares tiveram que ser investidos. Olha, muito pouco. Se eu falar mais devagar, eu não vou conseguir cobrir. Eu sei, mas sorry. Can't do it. Tá? Então, perdão por eu falar, é que eu estou entusiasmado. Eu não tive tempo de falar em todo esse congresso. Eu tenho muito a falar. Sabe aquele que quer ajudar? Né? Nós queremos ajudar. Muito bem. Então, nós temos condição constitucional, distúrbios neuromotores, neurolinguísticos e, ao mesmo tempo, uma diferença cultural maravilhosa, que é aditiva. Então, é uma língua, uma cultura surda, que é fabulosa e é um patrimônio do qual nós temos que nos orgulhar. E, para mostrar o nosso orgulho, a gente vai lá e documenta essa língua no maior trabalho lexicológico, lexicográfico do mundo já feito para documentar uma língua de sinais. E aqui eu tenho a honra de ter como colaboradoras as minhas ex-alunas, as professoras doutoras Janice, que cobriu todo o Nordeste, a língua de sinais do Nordeste, e Antonielli, que cobriu toda a língua de sinais do Sul, da região Sul. E nós já tínhamos o Sudeste, nós temos o Brasil inteiro. E cada vez melhor, em cada vez mais áreas. Então, esse foi o nosso primeiro dicionário, que viabilizou a Lei de Libras. Esse é o segundo dicionário, o primeiro de 2001, esse é de 2009, e 2 volumes, e ele é maravilhoso, porque ele contém ilustrações do significado, que possibilitam a crianças iletradas aprender o significado da Libras, dos sinais da Libras, por meio das ilustrações, que auxiliam os professoras a dramatizar, a representar. Isso é comunicação para o hemisfério direito, não é? O pictorial, o icônico, o transparente, não é? Então, é uma alegria, porque o nosso dicionário conversa com os 2 hemisférios. E, ao mesmo tempo, o cerebelo é responsável pelo processamento temporal, pela antecipação. Por isso que as nossas ilustrações são seguidas de setas. E tudo isso está computadorizado. Eu vou mostrar daqui um pouquinho, rapidinho, porque nós temos que ver os dados de avaliação. Muito bem. Aqui você tem, nós temos 10 volumes publicados da Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. Cada volume, metade, tem mais de 1000 páginas. Metade do volume é um teste, é um instrumento que você pode usar para avaliar suas crianças, para verificar sob que condições ela aprende mais e melhor. Este é o ponto.
Por quê? Para que serve a avaliação? Para ver se você está fazendo um bom trabalho. Então, nós temos o desenvolvimento normal da criança em uma série de parâmetros, de tal sorte a poder avaliar o efeito da alocação escolar. Onde é melhor para o surdo estudar? Na escola comum ou na escola bilíngue, certo? É uma questão importantíssima. Muito bem, eu acredito que o mundo não tenha feito um estudo como nós fizemos. 9.400 crianças surdas avaliadas durante 22 horas por criança em 14 instrumentos normatizados e validados. Isso é muito trabalho. Assim, precisa de muito dinheiro, precisa de muito amor e uma boa dose de loucura. E nós temos os dois em abundância. Bom, esse é o nosso terceiro dicionário, que ganhou o prêmio do melhor livro de humanidades pela Academia Brasileira de Editoras Universitárias em 2017, né? Em 2018, ano passado. E a comunidade surda ficou deliciada, porque viu o reconhecimento da sua língua. E é muito importante para eles a língua de sinal, porque os sinais são a vida da criança surda. São o acesso ao léxico semântico, ao significado. Então, os sinais vivificam a criança surda. E por isso que nós trabalhamos tão duramente para documentar esta língua fascinante para essa população. E veja, os dicionários estão ficando tão pesados, que é melhor computadorizar, certo? Então, nós produzimos um sistema computadorizado que permite a você pescar qualquer sinal clicando na tela do computador em menus gráficos. Então, você tem assim, mão em Y, certo? A mão em Y para trás, local, queixo, movimento tocando o queixo, expressão facial triste. I'm sorry, desculpa, certo? Então, eu tenho um sinal, os vários componentes, eu clico na tela, os componentes sematosêmicos e adivinha, o sistema resgata. Isso é psicologia pura. Isso é neurociência cognitiva pura. Por quê? Nós descobrimos quão difícil é para o surdo resgatar na sua mente qualquer sinal. Um sinal pode ser resgatar, um sinal composto de vários sematosemas. Cada sematosema tem uma popularidade na língua de sinais, que o nosso sistema computa. Olha que legal. Quanto maior a popularidade de um sinal, de um sematosema, menor a sua utilidade para ser como meio de resgatar o sinal. Avental, vamos lá. Avental só tem vários sinais de avental, mas esse é o nosso. A alça por atrás do pescoço, né? Você está pondo o avental, né? Quando você põe o avental, esta forma de mão, nesse local, é tão única que, se você selecionar, adivinha o que acontece? O sinal é resgatado no léxico de 16 mil sinais. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você não indexa os sinais pela ordem alfabética dos verbetes. Porque, senão, você está usando uma língua estrangeira, L2, que é o português, como ponte para L1, que é o sinal. Não faz sentido. Dá para entender? Você tem que resgatar diretamente o sinal. E esse sistema foi premiado na Gallaudet University em 2003. Nós apresentamos, logo depois de um professor que tinha o mesmo projeto, apresentar e dizer que não dava para fazer, porque era muito complicado. E, sem muito dinheiro, a gente conseguiu. Sabe de onde a gente consegue o dinheiro? Vendendo os livros que a gente produz. Porque os livros são tão bons que as pessoas compram. E aí a USP administra, e quando o CAP, CNPq, FAPESP estão em crise, nós temos sempre dinheiro. Portanto, é fresquinho porque vem demais e vem demais porque é fresquinho. Quando a ciência é relevante, é útil, as pessoas querem porque melhora a vida das pessoas. E quando isso acontece, adivinha, é glória, porque você vê que você está ajudando o mundo. E o que nós queremos, o ser humano precisa sentir que ele é útil, ele precisa sentir que ele faz a diferença. Então, assim, a melhor maneira de você mudar a atitude de uma criança em crise é dar a ela responsabilidade e admiração pelo empenho, pelo esforço dela. Então, transformar aquela criança com problema no monitor, no ajudante, no professor. Isso é maravilhoso para essas crianças. E é isso que nós queremos fazer com todas essas crianças. As nossas crianças com paralisia cerebral, por exemplo, eu fiquei muito emocionado, porque elas diziam, usando os nossos sistemas, que elas queriam ser professor. Isso não é lindo? Imitation is the sincerest form of flattering. Né? A imitação é a mais sincera forma de elogio. Quando você fala, eu quero fazer como você, nossa, isso é um troféu que um professor pode receber do seu aluno. Né? Muito bem. Agora, nós, preocupadíssimos com a condição dos nossos amados surdos, fizemos mais um volume da Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira, volume 5, Medicina e Saúde em Libras. E isso custa só R$ 57.
É baratíssima, mas mesmo assim, tem gente que não pode comprar. Então, o que a gente faz? A gente fez uma cartilha de medicina e saúde em libras, com verba pública da CAPES. E a gente está distribuindo de graça para os hospitais, né? E para as AMAs, e para as UBAs, e para os postos de saúde. Para quê? Para que eles possam acolher o surdo. Então, a gente reconhece a importância crucial de que a língua de sinais possa ser utilizada para fins de educação e cidadania, não é? Com muito orgulho dessa cultura, né? E eu queria passar as mãos, eu não tenho como expressar minha gratidão, minha admiração pela presença de pessoas tão queridas, tão ilustres, né? Eu quero ressaltar a presença da primeira-dama aqui, Michele, e eu queria ter a honra de dar a ela, depois entregar nas mãos, né? E fazer chegar ao ministro da Saúde e ao ministro da Educação, com a esperança de que eles possam se unir e distribuir isso de graça a cada posto de saúde. Sabe quanto custou para produzir 1.000 exemplares? R$8.000. Nada. Então, a gente faz milagre com muito pouquinho. Muito obrigado. Uhul! Uhul! Yeah. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar esse país, né? Por meio da ciência. Então, está aqui. Agora, vamos ao que interessa, né? Para quase totalidade da população, a condição biológica condiciona a condição cultural. Então, veja, as crianças que nascem com surdez congênita, profunda, bilateral, elas, da escola do trabalhador médio brasileiro, elas precisam da escola pública. E elas precisam de uma escola pública que as acolha. E os pais passam 3 horas no trânsito, para ir 3 horas no trânsito, para voltar. E vão deixar a criança onde? Em creches, né? E depois na educação infantil, a partir dos 3 anos. E o que nós precisamos? Creches que tenham cuidadores, que saibam libras, para acolher essas crianças. E que maravilha! Nos fins de semana, sabe o que a gente poderia promover? Encontros para que os educadores ensinassem os pais, para que eles, não é? Interagissem com seus filhos em casa em sinais. Por quê? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então, antes de mais nada, tem uma coisa que tem um cidadão que se chama surdo e tem um cidadão que se chama pessoa com deficiência auditiva. Qual a diferença entre eles? Não é a profundidade da perda auditiva. É o fato de que a pessoa com deficiência auditiva, a língua materna dele é português. E a pessoa surda, a língua materna dessa pessoa é sinal. É possível que um surdo congênito, de família de alto nível, que tem um fonoaudiólogo tiracolo, consiga produzir uma pessoa que articula perfeitamente e que consiga se dar muito bem, cuja língua materna seja português. Mas isso é muito raro para a nossa população. Ela vai precisar de libras. Então, libras é vida intelectual. Então, essas crianças, olha, 95%, todo mundo fala de onde vem esse número cabalístico. Né? Qual o número cabalístico? 95% das crianças surdas vêm de lares ouvintes, certo? E os pais que não conhecem libras. Então, elas vão se tornar alíngues, né? Elas não vão ter língua. E elas precisam de um ambiente sinalizador. Que melhor ambiente que uma creche, ou que os pais aprenderem libras, não é? Então, nós precisamos de programas para educação infantil em libras, assim, espalhar creches de cuidadores que saibam libras nesse país, né? Muito bem. Língua é cultura e linguagem é ontogenia, representação interna da língua. Então, assim, os surdos às vezes dizem assim, língua de sinais não é linguagem. Claro que é. Representada internamente é linguagem. Por isso você fala em perda de linguagem, em desenvolvimento de linguagem, certo? Aquisição de linguagem. Porque a representação interna da língua é linguagem. Muito bem. Eu tenho uma antena parabólica na cabeça. Pode não parecer, mas eu tenho. E eu antecipo o futuro. Tem gente que tem vários dons diferentes, né? Eu danço terrivelmente mal. E não sei me orientar no trânsito. Então, eu tinha que ter alguma coisa boa. E eu acho que essa coisa boa é antecipar o futuro. Eu sabia que as escolas para surdo, criadas pelo Dom Pedro II, em 1857, junto com o Instituto, junto com a primeira escola de surdos americana, né? Nos 2 casos com professores surdos, eu sabia que elas iam estar ameaçadas de fechamento a partir da política de inclusão
mais ideológica do que engenharia. Eu não tenho nada contra a inclusão. Eu sou favorabilíssimo à inclusão, desde que se faça uma engenharia de inclusão. E isso dá trabalho. Então, engenharia de inclusão e desde que nunca se deixe a língua da criança do lado de fora do muro da escola. Ou seja, a inclusão real é uma inclusão em que a língua da criança é bem-vinda, não é? Exatamente. Todos pensamos igual. Isso é... Muito obrigado, porque isso expressa que nós pensamos do mesmo modo, com o mesmo amor. Então, o que nós fizemos? Conheça o fenômeno antes que você possa ser impedido de conhecê-lo. Se as escolas fecharem, meu Deus, o que vai acontecer de nós? Então, nós começamos em 2003, olha a antecipação. Em 2003, a avaliar as escolas para surdos. Nós avaliamos 9.400 crianças surdas, de 15 estados brasileiros, estão aí os estados, durante 22 horas por aluno, 14 testes validados e normatizados, para a gente ter certeza de que a gente está avaliando mesmo o que a gente está avaliando. De linguagem oral, de linguagem escrita, de linguagem de sinal. Então, a gente tem vários testes, eu vou passar super rapidamente. Esse daqui é um teste computadorizado, de competência de leitura de palavras, é apresentada uma figura e uma escrita lá embaixo. Vocês acham que aquela escrita está correta ou incorreta? Vamos ver seus óculos. Incorreta. Porque não é caebsa, é cabeça, certo? Então, se você fizer decifragem, você percebe que está incorreta, tudo bem? Pássaro, está correta ou incorreta? Está incorreta. Você sabe que isso engana ouvinte, mas não engana surdo. E juveiro, correto ou incorreto? Uma troca fonológica, uma troca visual. Incorreta e rádio. Está errado semanticamente, dá para perceber? Então, tem vários itens dessa natureza. A tarefa da criança é clicar certo ou errado. Tá? Agora, um outro. Aqui você apresenta o sinal, o computador apresenta o sinal, ou um sinalizador ao vivo. Sinaliza e a criança deve escolher a figura correta um jabuti, por exemplo, né? Olha o sinal de jabuti ali. A criança deve tocar jabuti. E ali o sinal de procurar, certo? Tá. Perfeito. Vamos lá? E aqui. Um outro teste é com sentenças. O computador te dá a sentença e a criança deve escolher a figura. Esse é o teste de compreensão de leitura de sentenças. Um outro teste é o computador te dá a figura e várias palavras para você escolher. Tá? E ele vai registrando automaticamente. Tem várias versões para cada teste. Um outro teste é isso daqui. Apresenta a figura e as crianças devem escrever usando o teclado. E o computador dá nota automática, dependendo do desempenho da criança. Quão parecida a escrita é da palavra real, que a criança deve escrever. Então, aí você vê, computador, escorpião, a criança está nomeando. Aí ela está escolhendo. Olha, cores é concentrar-se, é distrair, é distribuir, é gelar, é mentir, é verdade, é mendiga, e assim por diante. Ela vai ter que escolher entre as figuras, isso é chamado de distraidor, tá? E com muita pressa, né? Aí é apresentado o sinal e aí ele tem que escrever o nome desse sinal, a palavra escrita em português correspondente ao sinal da Libras. E ali você tem o computador articulando a palavra, por exemplo, pipa, e a criança deve escolher a pipa, ou papagaio, e assim por diante, né? A carneiro e aí noite, ou gaiola. Ou seja, esse é um teste de habilidade de ler lábios. A gente estava interessado em saber se a criança consegue fazer leitura orofacial melhor sob uma alocação escolar do que outra. E qual é o efeito da criança ter acesso a Libras em idade precoce? Bom, tem vários resultados. Obviamente, nesse tempo não vai dar para cobrir. O que eu quero dizer para vocês é que é muito bonito, porque a gente não tem só um score da criança, mas a gente tem os erros. Olha só, o que a criança tende que distraidores, como é que funciona o raciocínio da criança, não é? E, bem, olha, quando eu tiver mais tempo, eu vou cobrir tudo e explicar tudo para vocês, tá bom? Bom, quais são os achados desse grande estudo que demorou anos, né? Em verdade, demorou 2 décadas para ficar completo, né? Então, a gente comparou a escola comum e a escola bilíngue para surdos. Sob que condições a criança aprende mais e melhor? A gente descobriu que a escola bilíngue para surdos é melhor que a escola comum em Libras, obviamente, mas também em leitura alfabética. E tanto de palavras quanto de sentenças. E ela é melhor na escrita alfabética dos nomes dos sinais. Mas a escola comum é melhor que a escola bilíngue para surdos em escrita alfabética dos nomes das figuras. E isto é muito importante. Então, a escrita precisa ser suplementada. Como é que a gente pode melhorar a qualidade ortográfica da escrita da criança? E a escrita com o significado da criança, certo? Olha, mas qual foi o melhor arranjo? Escola bilíngue para surdo, mas escola comum em contraturno.
Olha que lindo. Ou seja, tem como fazer inclusão, mas inclusão não como ideologia, como engenharia, estudando sobre que condições a criança pode ser melhor educada. Tá? Então, tá bom. Agora, eu estou quase chegando. Por que nós estamos aqui? Não é? Olha só, a abordagem do Ministério da Educação, da Secretaria de Alfabetização, é uma abordagem que leva em consideração as relações entre a fala e a escrita, concordam? Ela ressalta a grande importância da fala. Muito bem, o surdo não fala. Então, o surdo sinaliza. Olha que legal. Existe uma continuidade para a criança ouvinte entre a fala e a escrita. Por quê? Porque a criança ouvinte pensa em palavras e fala. E a criança surda pensa em sinais. A escrita mapeia a fala. Então, para a criança ouvinte, é tranquilo, desde que ela seja bem alfabetizada, uma abordagem correta, mas a criança surda não. Então, como é que você preenche? How do you fill the gap? Como você preenche o hiato? Né? Todo mundo que lida com surdo sabe, soletração digital. Mas tem uma coisa, as palavras se parecem muito umas com as outras. Como é que você faz para ele não errar? Como é que ele faz para não errar? Então, vamos lá. Correndo ainda. Para a pessoa surda, eu vou explicar o mecanismo, vocês vão gostar muito do vídeo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. A escola bilíngue para surdos é melhor que a escola comum, em Libras, leitura alfabética, palavras de sentenças, escrita alfabética, nomes e sinais. Olha, o que nós descobrimos? Quanto mais precoce o acesso a Libras, melhor a compreensão dos sinais a Libras, maior o vocabulário em português, melhor e mais rápida a alfabetização, melhor a compreensão de texto, maior a subsequente habilidade de leitura orofacial. Uau! Libras aumenta a leitura orofacial? Sim. Por quê? Porque Libras propicia uma alfabetização mais rápida. E, alfabetizando-se, a criança consegue fazer o quê? Leitura orofacial. E fantástico, o que nós descobrimos é que você só faz leitura orofacial quando você estiver alfabetizado, tanto surdo quanto ouvinte. Por isso que é errado supor que a criança vai conseguir aprender a fazer leitura orofacial na sala de aula comum. Não vai mesmo. Tá? Ela precisa primeiro de Libras e depois ela precisa do apoio que eu vou falar. E eu fico muito feliz em saber que a sugestão que eu fiz vai ser implementada. Mas tudo bem, daqui um pouco eu falo dessa sugestão. Ou não. Muito bem. Então, o melhor arranjo é escola bilíngue para surdos, seguida de escola comum em contraturno. Escola comum, no caso, inclusão. Né? Isso é melhor do que a escola comum sozinha. Isso é melhor que a escola bilíngue para surda sozinha. Tá? Por quê? Porque agora a escrita alfabética dos nomes das figuras pode se desenvolver. A habilidade de leitura facial chega muito alta. Por que será? Por que é que Libras? Porque Libras está na base do português e da leitura orofacial da escrita, e eles se beneficiam da ancoragem na fala. Eu estou falando isso? Ancoragem? Claro. Por quê? Porque o código alfabético mapeia a fala. Sinto muito. Os sumérios, há 5.000 anos, inventaram a escrita para encapsular a fala e para permitir que essa fala seja recuperada ulteriormente. Ou seja, codificar e decodificar. É um código reversível. Né? Então, ótimo. Então, o que preenche espaço? A datilologia, a soletração digital. Permite quebrar as palavras escritas nas letras correspondentes e fixar as letras de modo proprioceptivo. Ontem o Pegado falou da importância do método multissensorial de Montessori. Né? Ele demonstrou o método multissensorial, o efeito com aquela regra de ouro, né? Estatística. Muito bem, é isso. É a codificação proprioceptiva dos sinais. É por isso que soletração digital é tão boa. Mas existe uma outra codificação. Codificação visual. E quem diz isso não sou eu só. É a maior pesquisadora da área, Ruth Campbell. Ruth Campbell diz que a imaginação visual da fala permite ao surdo lembrar-se... Vejam a minha boca. Ya, wa, ou ai, ui. São ditongos, crescente e decrescente. O surdo vê que a minha boca começa aberta e fecha. Eu começo fechada e abre. E que o U é diferente do I. Ok? Então, existe uma possibilidade, e nós mapeamos toda a língua portuguesa em termos de sua legibilidade orofacial, todos os articulemas avaliados. Existe uma possibilidade do surdo melhorar muito a sua leitura e escrita quando o surdo faz ancoragem na fala. Agora, quem é que diz isso? A Fiorella. Quem é a Fiorella? Alguém conhece a Fiorella aqui?
o diário da Fiorella, lindinha, né? Adivinha, ela tem 5 aninhos, né? 5 aninhos. E dê uma olhadinha. Ó, ela tem surdez profunda congênita. O pai e a mãe dela são professores universitários, os dois surdos. E são sinalizadores fluentíssimos. E adivinha o que acontece com ela? Nascendo num berço sinalizador, ela quer aprender a ler e escrever, e ela usa a articulação da boca. E ela usa imagem visual dessa articulação da boca. Ou seja, é lúdico, emerge espontaneamente. Criança que quer brincar está sempre certa. Então, a criança, no meio surdo, que quer brincar de articular a fala, é ótimo. A criança, no meio ouvinte, que quer brincar de sinalizar, é maravilhoso, porque ela vai se tornar bilíngue. Então, vamos ver o que é que a nossa lindinha Fiorella faz. Ó, vamos ver a escrita de 3 palavras. Tá? É uma delícia você. Aí ela está escrevendo água. Vocês estão enxergando? Ela escreve A. Olha o que ela faz, ó. G-U-O. U-A. Ó, tá vendo? Olha o A. A, G-U-A. Agora, mel. Olha, M. Aí ela fala M-A? Não. Ó, M-E. Tá vendo? Ó, M-E. L. Olha o que ela está fazendo. Note que a Fiorella está usando a articulação da mão como guia para a escrita. Então, a sonografação digital é extremamente importante, tanto que foi inventada no século XVI, XVII. Aqui ela está escrevendo sal. Ó. Mas note que ela chega, inclusive... ó, veja a boca dela. A, E, O. A forma de boca se aproxima. Mas veja só, por que a Fiorella faz isso? Ela não está sob método nenhum a oralista. Ela está simplesmente, ela teve o prazer, a bênção, a graça de nascer num lar de sinalizadores fluentes e professores. E veja como ela está lendo, ela está escrevendo com 5 anos. Como a gente quer que toda criança do Brasil faça. Toda surda pode fazer. Como? Com pleno acesso à língua de sinais desde a mais tenra idade e com apoio em Libras o tempo todo. Ela, ó, olha, ela articula ela. Inclusive, não é o objetivo do bilinguismo que ela chegue a articular de modo algum. O bilinguismo, ele diz que a criança tem que ser fluente em Libras e em português escrito, leitura e escrita. Mas veja a forma de boca. Por que ela faz isso? Porque ajuda. Simplesmente porque ajuda. Dá para entender? Então, assim, se a criança brinca, é bom. E ela está brincando, e ela está escrevendo, e ela está usando tudo aquilo que a gente quer que as crianças usem. Então, começando com Libras, ela usa Libras como metalinguagem para adquirir o português. Todas as explicações são em Libras. Libras é essencial. Se ela não tivesse tido acesso a Libras, a riqueza intelectual, existencial, de personalidade dela não estariam presentes, né? Então, a língua escrita é um código reversível que permite converter a fala em escrita e reverter a escrita em fala, né? Recuperando a fala original. Os ouvintes recebem a fala não só por audição. Quando a gente fala em método fônico, muito mais está envolvido que mera foné. Não, foné é o grego para voz. Quando você usa o método fônico, estou falando em método aqui, eu vou falar em método montessoriano, eu vou falar em um monte de método, porque meta, odós, significa ao longo do caminho. Eu não tenho preconceito com essa palavra, nenhuma. Agora, não é a posição da secretaria, eu respeito perfeitamente. Agora, minha posição é que método significa métodos, odós, ou seja, o que eu faço ao longo do caminho. Tudo que você faz, o conjunto de procedimentos, é método. 2 minutinhos. Agora, veja só. Quando a gente fala em leitura orofacial, é difícil, por isso você tem que estudar. E por isso que nós mapeamos a leitura orofacial da língua portuguesa, tá bom? Outra coisa, não só o surdo faz leitura orofacial, como o ouvinte também. Então, a gente não usa mais a palavra fonema, visema e quirema. A gente usa, para fonema, a gente usa otolalema. Para visema, é optolalema. Para tato, G, J, desvozeado e vozeado, a gente usa estesilalema.
que isso é usado para disléxico, isso também é usado para surdo-cego. Isso é um recurso bastante básico que pode ser usado para quem tem dificuldade. Então, nós todos fazemos leitura orofacial o tempo todo, por isso que nós míopes não ouvimos sem os óculos. Não é? Vamos ver a prova, todo mundo lembra disso, né? Aqui você tem ba, ba. Olha que bonitinho. Ó, novamente. Ba. O que vocês ouviram? Eu ouvi dá. Ó, é isso que a gente ouviu, né? Isso é o psicolalema. Mas o que é que ele, de fato, articulou? Ele articulou... ele, olha só que bacana. Visualmente, é isso aqui, ó. Gaga. Mas o McGurk colocou ali o som de babá. E a nossa percepção é uma fusão do optolalema com o otolalema. Isso é psicofísica. De onde surgiu a psicologia? Surgiu da astronomia. Por causa disso, porque a gente reage de uma forma muito engraçada. Você tem o ultravioleta e o infravermelho, mas para nós, a gente enxerga roxo. Que loucura! Dá para entender? Não existe na natureza, mas existe na nossa percepção. A fala é assim. Então, nós temos que conhecer muito bem. Olha, gente, eu tenho... Agora que eu ia começar a entrar na área de como é que você alfabetiza, tanto surdos quanto ouvintes. Mas, não, obviamente, meu tempo está terminado. Eu só quero dizer que nessa conferência inteirinha eu morri de vontade de mostrar como é que tudo mudou agora. Nós estamos anos-luz do que nós estávamos antes, porque nós fizemos um mapeamento de 4,6 milhões de relações entre fala e escrita. Eu vou só mostrar, 30 segundos, nem isso. A gente dá uma olhada no que a nossa tecnologia nova permite com surdos e com ouvintes. Então, eu estava sequinho para falar isso nessa conferência. Dá só uma olhada, tem tanta coisa linda, mas só vou mostrar o ganho, porque o nosso querido, admirado professor Kenneth Pugh e a professora Aline Erie ontem me deram o prazer de me ouvir um pouquinho, mas eles não chegaram a ver isso, né? Dê uma olhadinha. Olha, gente, nós conseguimos predizer. Você me dá uma palavra qualquer da língua portuguesa, dodecaedro, dromedário, esquistossomose, eu vou te dizer qual é a probabilidade da criança acertar ou errar na leitura em voz alta, na escrita sob ditado, e se ela errar, onde é que vai estar o erro? Em que segmento da palavra? Sabe como a gente faz isso? Identificando o que é dominante e recessivo na língua. Só pensa em croma, pensa em cóquia, pensa em equéria. Como é que você escreveria equéria? E-Q-U-E, acento agudo, R-I-A, certo? Claro. Não. É H-E-C-Q-U-E-R-A. Ou seja, as palavras em português têm muitas irregularidades. E a irregularidade significa que ela ocorre pouco. Então, ela é vítima de invasão. E as valentonas, que ocorrem muito prevalentes, elas são as intrusas. Então, essa é vítima de intrusão, essa intrusa. A gente mapeou toda a língua, a gente consegue prever o erro de qualquer durante a fase alfabética, em qualquer palavra da língua portuguesa. Isso é muito importante para possibilitar uma alfabetização, geração de materiais instrucionais, material de alfabetização e de avaliação realmente contrabalanceados do ponto de vista psicolinguístico e altamente calibrados para você, pela primeira vez, saber o que é a zona de desenvolvimento proximal em alfabetização. Porque você sabe onde é que a criança está em cada pontinho. E a probabilidade dela acertar, já terminei, muito obrigado. Agora, obrigado pela paciência. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora nós teremos... e depois eu distribuo as cartilhas. Agora vamos ver... O professor já deu o gostinho para a gente, né? Isso. De quero mais. Acho que depois a gente continua. Mas eu vou chamar a professora Janice e, na sequência, a professora Antonielli para continuar essa conversa. E agradeço ao professor Capovilla, que foi
Quase comportado. Quase? Quase. Você vai usar? Não, vou usar o passador. Boa tarde, pessoal. Para mim, agora é um desafio enorme, né? Falar depois do professor Capovilla. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Janice, meu sinal é esse. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os recursos usados na alfabetização de surdos em centros internacionais de educação de surdos. O objetivo disso é para que a gente aprenda um pouco o que eles têm usado na alfabetização de surdos e reter o que é bom para poder aplicar à nossa realidade, né? Para falar um pouco dos recursos, eu tive que falar também um pouco da história de cada instituto e um pouco como essas práticas pedagógicas funcionam, para que os recursos, a gente possa compreender melhor como os recursos são aplicados. Então, eu comecei a trabalhar com surdos quando eu estava no primeiro ano da Faculdade de Letras, e foi quando saiu a Diretriz Nacional para a Educação Especial na Educação Básica de 2001, que foi lá no estado do Ceará, em que os surdos foram incluídos nas escolas regulares, né? Então, nesse momento, eu fui convidada a participar de uma escola de surdos na alfabetização, e o que eu me lembro bastante era que eu era muito frustrada, porque eu não tinha uma diretriz que me dizia o que é que eu tenho que fazer, qual é o currículo, e, principalmente, não tinha materiais didáticos. Então, para mim, é uma satisfação pessoal, né, e uma meta fazer e produzir materiais didáticos para os surdos. Os 3 centros de referência que eu escolhi para falar aqui com vocês é o Instituto Nacional de Educação de Surdos de Paris, que foi a primeira escola do mundo de surdos, o Instituto Estadual de Surdos da Itália e o Clark Center dos Estados Unidos, que é um grande centro que é o nosso maior centro de referência no que se diz respeito à educação de surdos. Essa aqui é uma imagem do Instituto Nacional de Paris. Ele foi fundado em 1755 por Charles Michel de Lepé e atende atualmente a partir dos 3 anos até os 20 anos. O objetivo dessa escola é o desenvolvimento do aluno surdo em sua vida escolar, cultural, social e profissional, seja qual for a sua situação de fragilidade. Por quê? A situação ou fragilidade? Porque eles atendem todos os tipos de alunos surdos, né? Alunos surdos e alunos que também possam ter outros comprometimentos relacionados à surdez, né? A missão do Instituto é oferecer uma educação de qualidade, individualizada e adaptada, em parceria com a Educação Nacional, ao longo do curso do aluno. Uma coisa que eles destacam bem é que, desde a infância, eles preparam o aluno surdo para a vida profissional. É uma preocupação deles para quando esse aluno sair da escola. Atualmente, esse instituto tem 220 alunos, que estão divididos da seguinte forma: educação infantil, 4 alunos, ensino fundamental, 14, ensino médio, 70 e ensino técnico, 102. Então, vocês podem perceber que o foco maior da educação de surdos nesse instituto é a educação de jovens e adultos, né? Então, o que eles falam, né, que quando eles enfatizam bastante, né, no material que eles têm disponível no site, que, apesar desses alunos da educação infantil e ensino fundamental estarem em escola parceira, que literalmente é do lado do instituto, eu já tive a oportunidade de conhecer, não é porque elas estão nessas escolas que eles não são responsáveis pela educação dessas crianças surdas. Então, os profissionais deles estão dentro dessa escola de surdos. Então, eles consideram mesmo que faz parte do instituto. Eles têm esse plano de diretrizes, que é quadrienal, é uma lista de documentos, e a cada 4 anos eles refazem essas diretrizes, e eu vou explicar um pouco do projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico ele é tido como um projeto de cuidados individuais. Então, a partir daqui a criança chega na escola, ela tem uma atenção toda diferenciada quanto ao seu modo de se comunicar. O projeto maior é o projeto linguístico. Eu vou explicando as outras partes aqui. Então, esse projeto, como eu falei, né, o objetivo da escola também é a preocupação maior de preparar o futuro das crianças surdas e visa o desenvolvimento das habilidades linguísticas e garantir a integração socioprofissional do aluno surdo quando sair do instituto, né? E sempre eles trabalham em conjunto com os pais e os profissionais. Então, quando a criança chega na escola, conjuntamente os pais e os profissionais, eles têm que decidir o projeto de linguagem personalizada desse surdo, que significa o quê?
Então, o seu filho surdo, todas as crianças vão ter a língua de sinais francesa e o francês escrito. Agora, de acordo com a família e com as indicações dos profissionais, eles podem fazer terapias fonoaudiológicas ou o que eles chamam de língua francesa falada complementar, que é um recurso que ajuda no aprendizado da língua escrita. Então, a equipe é formada por educadores, pedagógico-ortofônica, porque dentro do Instituto tem um otorrino, tem fonoaudiólogos, médicos e psicólogos. Então, todos eles se reúnem para avaliar a situação da criança e dão uma indicação para a família. Olha, vai ter ganho com isso, a sua criança surda, ou não. Então, a família é quem vai dar o parecer final. E o projeto individualizado de acompanhamento segue o projeto personalizado. Então, primeiro que define as línguas, então, aí sim vamos definir quais serão as atividades gerais, individuais e em grupo que o aluno surdo vai ter dentro do Instituto. E, para isso, eles também colocam atividades complementares específicas, que podem ser de ordem educacional, pedagógica e de saúde, de acordo com a necessidade do aluno surdo. Então, eles também têm esse projeto personalizado de escolarização, que são para os surdos que têm outros comprometimentos. Então, essas crianças são avaliadas por uma equipe multidisciplinar, e esse projeto, né, que se chama o PPS, não é feito dentro do próprio instituto, mas é feito nessa casa departamental de pessoas com deficiência. Então, mas os profissionais do instituto estão lá acompanhando essas crianças. E esse programa de ensino é adaptado aos objetivos da aprendizagem de cada criança, conforme as terapias e os recursos de reabilitação. Finalmente, contextualizando o Instituto, quais são os recursos que eles usam na alfabetização das crianças surdas? Eles dividem isso em 3 polos. O polo primeiro é a língua de sinais francesa, o segundo é o francês oral e a língua francesa falada complementada, e o terceiro polo é o francês escrito. Em relação à língua de sinais francesa, a gente não considera a língua como um recurso, porque é, sim, a base do aluno surdo, mas o recurso relacionado à língua de sinais francesa que eles apontam nesse polo são cursos de língua de sinais relacionados ao conteúdo escolar. Então, tem sinais específicos que vão precisar naquela matéria, então, eles têm esse tipo de auxílio para o aluno surdo. O polo de francês oral são para aqueles alunos em que a família já decidiu que eles vão participar do projeto oral também da escola. Então, são sessões de terapia fonoaudiológica individual, que são divididas em 2 sessões, sessões de SAP e sessões de SPP, que são sessões de aprendizado da fala e de desenvolvimento da fala. Um dos aplicativos que eles indicam para que são trabalhados nessa terapia é esse aplicativo Quizlet, né, que ajuda o surdo na aquisição da língua francesa falada. Esse slide mostra o que seria, né, a língua francesa falada complementada. Então, é um recurso de decodificação e ele é feito com a mão perto do rosto e cada sílaba que você fala é acompanhado, né, tudo que é dito. Então, são 8 configurações de dedos para as consoantes e 5 posições ao redor do dedo para as vogais. Então, eles usam esse recurso também que complementa a alfabetização. O polo 3, que é o francês escrito, né? Então, eles têm a língua de sinais francesa como base para atingir o francês escrito, e eles usam esse aplicativo que se chama Let Me Talk para fazê-los ganhar autonomia na escrita. Esse aplicativo também pode ser usado em outras línguas. Então, falando um pouco do Instituto de Surdos de Roma, também já conheci esse instituto. Para minha surpresa, eu fui lá e eu vi o grupo de surdos, e quando eu fui fazer a pesquisa para esse trabalho, eu descobri que a escola, depois da lei de inclusão, virou uma escola inclusiva. Então, hoje, os alunos surdos também estão incluídos nessa escola. Ela foi fundada por padre Tommaso Silvestre, que, em 1700, foi na França conhecer o método de Lepé, né? Mas a fundação da escola é posterior a isso. Então, a lei de inclusão foi em 1997. E, assim, na Itália não tem mais escola só para surdos. Essas escolas viraram escola polo. O que significa isso? Então, as escolas que os surdos frequentavam, eles continuam frequentando, só que agora surdos imigrantes
e ouvintes também podem fazer parte dessa escola. Então, você imagina, se a gente tem um público de alfabetização de surdos já heterogêneo, então esse é mais ainda. Então, a escola ela passou, a partir de 1997, por conta dessa lei, a virar um centro de referência no campo da surdez na Itália. Então, além da escola, tem a assistência à família, tem o Centro de Ensino de Língua de Sinais, que a língua de sinais italiana se chama LIS, e tem os centros de pesquisas, que são todos relacionados a LIS, que são todos relacionados à área da surdez, né? Então, o que acontece? Então, como essa era uma escola de surdos, atualmente eles recebem nesses serviços mais de 100 surdos por dia, né? São ex-alunos e virou um polo, um point, em que os surdos continuam mantendo relações nesse instituto, né? Quais são as línguas envolvidas nesse instituto? São a língua italiana, a língua de sinais italiana de sinais, e o italiano escrito para todos, né? O italiano oral, eles apenas comentam que para alguns alunos surdos é indicado. Então, isso é os professores que decidem, né, com a família. Então, eu pude presenciar, realmente são um ensino de grupos pequenos, no máximo 15 alunos. Todos os professores têm certificação em especialização no ensino de surdos e de língua de sinais italiana, e eles têm um profissional que a gente não tem aqui no Brasil, que é um assistente de comunicação em LIS. Não é um intérprete, eles também têm um intérprete de língua de sinais italiana, mas essa pessoa ajuda os alunos no ambiente da sala de aula, né? É um auxílio. Então, eles não, como é uma escola que agora é de ouvintes, eles trabalham seguindo o quadro europeu de referência para as línguas. Então, no site deles, e eu tentei entrar em contato com eles, eles não falam em detalhes como é o projeto pedagógico, mas eles trabalham por projetos. E aqui são alguns deles, né? Tem o projeto de bilinguismo, o projeto que eles chamam Liciano, que é de contação de histórias, e muitos outros projetos. Quais são os recursos que eles usam na alfabetização de surdos? A leitura sinalizada e também os cursos de língua de sinais que ajudam na grade escolar para o próprio surdo. Eles enfatizam também as ferramentas audiovisuais e multimídia. Agora, a nossa principal referência é certamente a Gallaudet University, que a gente conta com o Clerk Center. O Clerk Center está dentro da universidade, ele é fundado anterior à fundação da universidade, e temos duas escolas, uma escola de ensino fundamental, de educação infantil, né, que é a Kendall Demonstration Elementary School, a Kendall School, e tem a escola secundária, que é a Model Secondary School for the Deaf. E aqui o foco nós vamos ficar só na da educação infantil, né? A Kendall School. Então, a missão do Kendall é garantir que os alunos surdos sejam educados e capacitados e que tenham competência linguística para maximizar seu potencial como membros produtivos e contribuintes da sociedade. Então, eles recebem alunos surdos desde o nascimento até o 8º ano, né? Eu creio que seria a nossa 9ª série. E uma coisa que eles enfatizam muito, que a maioria dos funcionários e professores são surdos. Por quê? Porque eles precisam servir de modelo para as crianças surdas. As línguas envolvidas é a SL para todos e o inglês escrito, e também, assim como na língua de sinais francesa, a decisão é conjunta, professores, funcionários e famílias, sobre a questão do inglês oral. Então, eles têm 2 programas de educação de surdos, que é o programa de Educação de Surdos 1 e o 2, né? Early Childhood Education, e eles se dividem nesses três níveis, né? Então, vamos ver aqui como seria. Uma coisa que é bem enfatizada no programa é que, do nascimento até os 3 anos, tem que ter a intervenção precoce. Então, a criança nasce e já tem que estar lá na escola, porque eles vão acompanhar o desenvolvimento do bebê e vão estar expondo essa criança surda com recursos por meio da SL e do inglês. Então, tem o pré-jardim, né, da infância até a 5ª série. É um ambiente que é preparado pensado para preparar eles para a pré-alfabetização. E são trabalhadas as questões socioemocionais e pré-alfabéticas. Então, a partir do programa de Educação Infantil 2, eles ficam mais rigorosos, né? Então, eles seguem as orientações nacionais do Common Core State Standards, e eles são muito rigorosos na educação dos surdos. Isso é bem enfatizado nos documentos que têm disponíveis, que eles disponibilizam no site.
Então, do pré-jardim da infância até a 5ª série, eles tentam fazer com que o aluno se torne um aprendiz ativo. E as instruções são adaptadas a cada aluno com base no seu programa educacional individualizado. Do 6º até o 8º ano, eles, além das aulas regulares, eles têm aulas de aprimoramento curricular e preparação para o ensino médio. Quais os recursos que eles usam na alfabetização? São vários. Está terminando, vamos lá. Então, do nascimento até os 3 anos, comunicação visual, checklist de sinais, atividades sensoriais em ambiente bilíngue e brinquedo, né? Eles enfatizam bastante o aprendizado pelo brincar. Já nas séries seguintes, até o 8º ano, a leitura sinalizada, os usos de tecnologias e o inglês oral visual phonics. A Antonielle vai dar continuidade explicando mais sobre esses recursos na apresentação dela, eu vou passando mais rápido. Então, resumindo, né? Então, os resultados, quais são o que há de comum, né, nesses 3 institutos em relação à alfabetização de surdos com os recursos é que eles usam recursos visuais, todos eles usam, o programa de leitura sinalizada também, o checklist de palavras sinais, acredito eu que todos usam, mas só encontramos nos documentos do Clerk Center. Uso de tecnologias, programas de computador e aplicativos, também acredito que alguns usem, mas não apareceu nos documentos, e só o Clerk Center, e cursos de língua de sinais relacionados à grade escolar, todos eles oferecem. Em relação ao desenvolvimento da língua oral, né, nas escolas, os recursos visuais, multimídia também, terapia fonoaudiológica para os casos indicados, todos mencionam. Em relação aos recursos visual-fônicos, né, e língua francesa falada complementar, apareceu na França e nos Estados Unidos, mas na Itália eles não comentam isso, apesar da gente saber que eles tiveram uma tradição oralista. E, por último, temos as tecnologias e os programas de computador e aplicativos, que é uma coisa muito enfática na Gallaudet University. Resumindo, o que eu concluo aqui com vocês é que, em escolas inclusivas, como o caso no Instituto de Surdos da Itália, os recursos para a alfabetização de surdos eles ficaram reduzidos, né? Então, o foco maior não são os surdos. Então, esses recursos, consequentemente, não são voltados exclusivamente para eles. E que nas escolas bilíngues para surdos, há, sim, né, o maior leque de recursos para o surdo, e também as práticas pedagógicas são todas pensadas para os surdos, né? Então, é isso. Eu espero ter feito... A Antonielle vai continuar a apresentação falando um pouco mais dos recursos, mas eu acho que a reflexão que temos que ver aqui, o que a gente poderia aplicar na alfabetização de surdos aqui no país. Muito obrigada, professora Janice. Terminou antes do tempo, até. E passo, então, a palavra à professora Antonielle, que vai dar sequência a essa discussão. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Antonielle. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente ao professor Capovilla, saudar a comunidade surda, muito feliz, né, que a gente tem representantes da comunidade aqui. Pedir desculpa de antemão aos colegas intérpretes, porque eu preciso falar muito rápido. Então, eu queria trazer um pouco sobre as pesquisas e estratégias para dar suporte à alfabetização de surdos. Então, pensando aqui no Brasil, primeiro, fazendo uma introdução geral, e depois eu escolhi 3 centros, não só escolas, mas centros de pesquisas também. Tá? Um é o nosso, o Lance USP, que o professor já falou bastante. O outro é o DECAL, na Inglaterra, e a Gallaudet. Então, no Brasil, a gente tem essa grande questão, né? Escola regular inclusiva versus escola bilíngue para surdos. É uma demanda da comunidade surda ficar nas escolas exclusivas para surdos, e as pesquisas, por exemplo, o Pandesb, do laboratório, mostra que os surdos aprendem mais e melhor dentro das escolas exclusivas para surdos, né? Onde eles aprendem Libras como primeira língua e o português escrito e, quando possível, né? E quando optado na língua oral, dentro de uma escola especificamente de surdos. A gente tem essa descontinuidade do código alfabético. Os surdos usam a língua de sinais como primeira língua, o português como segunda, e a língua oral, a língua escrita mapeia a fala, como o professor já disse. Então, a gente tem essa descontinuidade do código.
Então, cerca de 95% das crianças surdas aprendem Libras onde? No colégio, não em casa. Porque elas não têm, como a Fiorella, que eu tenho a graça de ser tia dela. Né? Então, é difícil separar para mim, né, minha vida acadêmica da minha vida pessoal. Eu tento trazer isso com muito respeito, tanto para a área da ciência quanto para a minha família, né? Mas é tudo público, a gente não está expondo ninguém. A situação da minha família é pública. A minha irmã é surda, meu cunhado é surda. E eu tenho 2 sobrinhas que são surdas, né? Então, eu vi a tragédia que foi o oralismo. Eu vi o esforço da minha mãe tentando alfabetizar a minha irmã sem a língua de sinais. Conseguiu, mas com um esforço hercúleo, que talvez seria, que é desnecessário, né? Que seria desnecessário caso ela pudesse ter aprendido língua de sinais antes da língua portuguesa. E hoje em dia eu vejo a minha irmã alfabetizando belamente minhas 2 sobrinhas, né? Uma tem quase 5 anos e a outra tem 10 meses. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz. Enfim, o bilinguismo para os surdos nem sempre é uma escolha. Normalmente, ele é uma imposição, porque é uma língua minoritária. Os surdos são uma comunidade, uma minoria linguística, cultural, e existe uma relação de poder entre essas línguas, tanto, né, socialmente, culturalmente e até cognitivamente, de alguma forma. É uma população muito heterogênea, porque a gente sabe... Vou tirar isso. Que, no Brasil, a maioria dos casos de surdez é por conta de rubéola ou de meningite. Então, a maioria dos surdos possuem outros quadros, outras questões neuromotoras ou neurosensoriais, né? A possibilidade de um surdo ser surdo cego é maior do que um ouvinte ser surdo cego. Então, a gente tem uma variabilidade enorme nessa população. Daí eu fico pensando como é que a gente faz a avaliação. Tá? Hoje em dia, eu estou trabalhando dentro da escola, muito por conta das minhas 2 sobrinhas. Voltei para o Rio Grande do Sul e eu trabalho no Centro de Atendimento Educacional Especializado, dentro de uma escola bilíngue para surdos, o que eu acho que é uma situação ideal, ter uma escola bilíngue específica para surdos, com atendimento educacional especializado no contraturno. Tá? Então, como é que a gente faz a avaliação dessa criança com toda essa heterogeneidade que a gente tem dentro da comunidade surda? Normalmente, eu com os testes que a gente tem dentro do laboratório, mas é bem complicado. Então, o que a gente tem na Galodê? Que é a meca da comunidade surda. Tá? A gente tem lá dentro a escola, que a Janice falou sobre. A Galodê ela é uma universidade com programas que são desenvolvidos especificamente para pessoas surdas. É uma instituição privada, porém com muito apoio do Congresso. A primeira língua é a American Sign Language, que é a língua de instrução de todos os cursos. A prioridade é de matrícula de estudantes surdos, mas eles dão algumas matrículas para ouvintes. Tá? E, obviamente, como todos os cursos são dados em língua de sinais, tem que saber língua de sinais para ir para a faculdade. Tá? Então, a gente tem o Lauren Clark, que é dentro da universidade. Então, o ensino é baseado em evidências, né? Tem conexão com outros centros de pesquisa, e o colégio enfatiza a importância da experiência linguística. Eles têm um site que é incrível, que tem vários links para todas as práticas pedagógicas, e, dentro dessas práticas pedagógicas, eles têm links de pesquisas que enfatizam, tá, o impacto dessas práticas. Então, é uma escola realmente modelo. Eles falam bastante do acolhimento à família, tá? E isso, na língua de sinais, é muito importante, como eu falei para vocês, que 95% das crianças aprendem Libras na escola, então a gente precisa de programas que ensinem Libras para essas famílias. Né? Eles têm uma altíssima tecnologia, isso para surdo é muito importante, eles precisam fazer vídeos, eles precisam ser acompanhados pelo professor, eles podem fazer vídeo e mandar para o professor corrigir e apontar essas questões nos próprios vídeos. Eles enfatizam vários estudos de meta-análise, de pesquisas instrucionais, de relatórios de sala de aula piloto, recomendação de profissionais. Então, eles falam primeiro de 15 princípios para a leitura de crianças surdas, e é baseado em como os pais surdos leem para os seus filhos surdos, porque é o que é natural e é o que funciona. Então, os 15 princípios que eles apresentam são baseados nos estudos de surdos lendo para os seus pais surdos. Tá? Então, é uma evidência se tornando prática. E tudo que eles fazem, eles mostram onde eles se basearam. Tem pesquisas de metadados, pesquisas de meta-análise. O segundo programa deles é Literacy All Connected, que eles falam sobre as 9 práticas baseadas em evidências para ensinar crianças surdas. Aqui tem uma lista das 9 práticas, eu não vou ler tudo.
Tá? O terceiro projeto de leitura compartilhada são tutores surdos que ensinam pais de surdos como lerem para os seus filhos em casa. Tá? Então, cada uma dessas áreas, dessas 9 áreas, dessas 3 áreas maiores, são pesquisadas para ver o que se tem de ponta para ensinar esses alunos surdos. Então, normalmente se utiliza o quê? O surdo lendo para os seus filhos surdos, que é o que é natural, é o que funciona. Então, a base é sempre essa. Eles têm várias avaliações e relatórios. Tem um do governo, de 2011. Tá? Tem esse da Georgia State University, para identificar quais são os fatores educacionais que afetam o desempenho da leitura em alunos surdos e com deficiência auditiva, das séries iniciais, para desenvolver intervenção individualizada projetada especificamente para esse aluno. Então, como a gente sempre ressalta, a comunidade surda ela é extremamente heterogênea e variada. Então, a gente precisa criar um plano individualizado para esse aluno. Então, tem esse relatório do governo de 2011. Eu vou passar rapidinho, peço desculpas, mas daqui a pouco vamos desligar a luz aqui. Tem uma lista de programas e ferramentas de alfabetização. Tem o Fairview Learning, que é uma intervenção bilíngue para orientar os alunos a fazerem estabelecer conexão entre a American Sign Language e o inglês. Daí eles têm 5 componentes do programa, que fala sobre que é o Doubt Word adaptado, compreensão de leitura e processo de ponte, que eu imagino que seja o aluno criar uma interlíngua. Eles falam, sim, sobre consciência fonêmica, falam sobre instrução baseada em literatura, desenvolvimento de American Sign Language e inglês escrito espontâneo. Esse é o primeiro programa que está lá na página. Eu quero ressaltar que são todos programas patenteados, é uma universidade privada, então sempre tem um link para aquela empresa que faz aquilo. É tudo muito lindo, mas é tudo pago, né? Não é o que a gente quer. Enfim, o programa pode ser integrado a qualquer programa de leitura, é fácil de usar, é divertido. E aí, eles mostram... Eu coloquei aqui uma evidência, tá? Mas eles listam vários artigos, várias pesquisas de impacto que validam aquelas práticas. Eles falam sobre livros high-low, que seria de alto interesse e baixo nível de leitura. Então, são livros fáceis, interessantes, né, que os adolescentes gostam de ler. Normalmente é de ensino médio. Lendo de A a Z, isso aqui eu achei muito legal, a gente precisava muito disponibilizar isso para a nossa comunidade surda, que é um programa online com milhares de livros para download, que variam de níveis emergentes de leitura até a 5ª série. Isso inclui o quê? Livros para imprimir, para projetar plano de aula, material instrucional e ferramentas de avaliação. Isso é uma plataforma com um monte de material para professores surdos de escola de surdos, porque a Laura Clark é uma escola modelo, né? Então tem outras escolas nos Estados Unidos, então esse Reading de A a Z é um programa bem interessante. Marcador gramatical de história, que é patenteado ali pelo Mindwind Concepts, é uma ferramenta para ensinar o componente narrativo do discurso. O aluno consegue desenvolver a história, contando, recontando, escrevendo, compreendendo e aprendendo a estrutura da história, né? E ele usa ícones visuais. Como a gente sabe, a compreensão do surdo ela é basicamente visual. Eles têm uma percepção visual muitíssimo aguçada. Então, a gente precisa se aproveitar disso. Theme Maker, que é um programa para compreender e escrever material de não ficção, de informação, bem como narrativa. Agora, uma parte extremamente delicada, né? Como eu disse, o oralismo não é uma coisa que aconteceu em 1802, né? Ele é muito recente, então a língua de sinais foi realmente proibida na escola. Eu vi isso no processo da minha irmã, então isso foi década de 90, a gente ainda tem resquício de um oralismo, então a gente tem uma comunidade surda extremamente traumatizada, com toda a razão, porque a gente proibiu eu digo a gente ouvinte, tá? A gente proibiu a língua de sinais, então os surdos ficavam na escola, ao invés de aprender conteúdos curriculares na sua própria língua, eles ficavam fazendo treino de leitura facial, saíam sem aprender a falar, sem fazer leitura facial e sem ter aquisição do conteúdo curricular. Então, é extremamente delicado falar sobre isso. Mas a gente foi ver o que fazia no exterior. Eu estou sendo extremamente fiel ao que está no site da Gallaudet. Tá? Estou sendo extremamente fiel. Então, é um desafio para a comunidade surda, obviamente, desenvolver uma consciência autolalêmica. O professor, né? Assim, eu achei ótimo.
usar o termo consciência optololêmica e não fonológica, porque como é que vai ser fonológica se os surdos não ouvem? Então, tudo que é fonológico, que a gente vai tratar por língua de sinais, não faz muito sentido. Então, acho que, para a gente fazer ciência de qualidade, a gente tem que usar uma taxonomia adequada, tem que dar nome aos bois. Às vezes o pessoal reclama, nossa, esses nomes estranhos, estrambólico. Não. Faz sentido, né? Para a gente falar sobre as coisas, a gente tem que dar o nome correto. Então, porém, se não for dentro da sala de aula de alfabetização, não é o método de alfabetização dos surdos da Gallaudet, obviamente, não é. É feito em contraturno, não sei, mas fora da sala de aula. Então, na escola, os recursos são considerados componentes de um programa de leitura para alunos surdos ou com deficiência auditiva. Então, de forma apropriada, pode, sim, auxiliar. Tá? Então, eles têm o Visual Phonics, que é um sistema de 46 sinais manuais e símbolos escritos que proporciona aos alunos surdos ou com DA uma representação multissensorial, que seria auditiva, visual, tátil ou sinestésica. Gente, vou passar loucamente. Cute Speech, eles não têm programa de Cute Speech, não tem programa específico para Cute Speech, mas na página deles, eles citam a American Cute Speech Association, tá? Isso no site da Gallaudet. Tem Phonographics, que é um outro programa baseado na natureza do código. Tem um Linda Mood, que é outro programa, que é utilizado, na verdade, para dislexia, distúrbio do processamento auditivo e descalculia. No entanto, ele pode ser adaptado para a comunidade surda. Aí eu gostei disso aqui. Linda Mood Bell is more than research based. We are research validated. Então é tipo super propaganda, assim, usando a ciência para fazer a propaganda do programa. Enfim. Tem o Touch Phonics, que é um programa, achei bem legal, um programa que fornece 193 blocos magnéticos codificados por cores. E Wilson Language Basic K3, acho que é um nível educacional, né, Janice? Eles têm várias fontes de pesquisas, tá? Eles têm uma revista da própria escola. E aí tem muita coisa da Gallaudet University Press, Oxford University Press, tem realmente bastante pesquisa na área. Tem um estudo que fala sobre... Gente, eu juntei uns estudos de metadados, mas, obviamente, não vai dar tempo, então só vou passar aqui. Né? Um estudo sobre habilidades fundamentais, outra sobre habilidades tradicionais de leitura e escrita. Aqui tem uma análise de metadados de pesquisa em alfabetização no campo da educação de surdos. Foram analisados 964 artigos relacionados à alfabetização de surdos. Os resultados mostram que nenhum estudo... Olha só, para vocês verem como é grave. Nenhum estudo examinou a mesma dimensão da alfabetização. Tem uma escassez de estudos com grupo controle. Não teve nenhuma replicação sistemática dos estudos. Os dados limitados para estabelecer práticas baseadas em evidências. No entanto, esse artigo listou várias práticas, né, emergentes e promissoras para a educação de surdos, na qual a Gallaudet usa dentro da sala de aula. Aqui tem outro artigo de meta-análise, com surdos profundos, fazendo a relação entre capacidade de leitura e habilidades de codificação e ciência fonológica. Foram 230 artigos. Os resultados mostram que a consciência fonológica é um preditor de baixo a moderado preditor do desempenho de leitura em surdos. E diz o quê? Que habilidades linguísticas, outras habilidades linguísticas, que não só a consciência fonológica, são mais importantes para a alfabetização de surdos. Depois DECOL, 5 minutos não vai dar. DECOL, tirando depois do laboratório que eu tive o privilégio de trabalhar, é um dos lugares que eu mais respeito, que é Deafness Cognition Language Research Center, na University College London. É um laboratório multidisciplinar, tem linguista, psicólogo, neurocientista, e eles têm uma série de publicações em 4 frentes. Não vou conseguir falar. Eu acho muito legal que eles estudam iconicidade. É muito difícil estudar a iconicidade da língua de sinais, porque é o que deixou ela sem ser reconhecida enquanto língua por muito tempo, porque diziam que era mímica, pantomima, macacada, né, e que não era uma língua. Né? Só foi depois que Stokes foi lá mostrar a arbitrariedade que ela foi, enfim, reconhecida. Enfim, depois, se vocês quiserem, posso até enviar os slides, mas eu não vou conseguir falar. Tá? Lance, o professor já falou. Tem um programa incrível de lexicografia e de lexicologia da língua de sinais, uma bateria de testes para avaliação do vocabulário da criança surda, que não é só psicólogo que pode avaliar, isso é muito legal na escola, quando tu precisa que as coisas aconteçam, né? Que te colocam aquele monte de criança para tu avaliar. Hoje é uma surda cega, hoje é uma criança com deficiência intelectual, hoje, né, por conta da variabilidade, como eu disse, estou trabalhando como psicóloga de uma escola bilíngue para surdos, então os testes assim fazem toda a diferença na minha vida.
Para finalizar, gente, é muito importante que a área da saúde, porque quem é que dá o primeiro diagnóstico de uma mãe de surdo que está lá desesperada é um médico. Então, seria muito interessante que eles, para além da escolha dos pais em relação a tecnologias assistivas, que é implantes, que é aparelho auditivo, que eles prescrevam a língua de sinais, senão aparece na escola uns adolescentes de 12 anos sem língua nenhuma, tá? Sem língua de sinais e sem ter aprendido a oralizar, porque tu precisa realmente de um fonoaudiólogo a tiracolo para um surdo profundo a aprender a oralizar. Então, a gente precisa muito do pessoal da área da saúde, muito. Então, a Libras devia ser obrigatória na medicina também, na enfermagem, na fono, né, nos cursos todos de saúde. Obrigada. Obrigada. Porque a gente precisa usar essa plasticidade neural e essa janela crítica de aquisição da língua. Tá? A gente tem o teste da orelhinha e a gente precisa que os médicos falem isso, porque o médico falou, né? É Deus falando. E a gente precisa muito acolher esses pais, porque eu atendo surdos adultos também com uma subjetividade estralhaçada, porque não tem comunicação em casa. Tá? Então, a Libras, além de alfabetizar, previne transtorno psiquiátrico. Certamente. A gente precisa, para ontem, pensar num currículo nacional de Libras, porque não adianta a gente pensar em L2 se tu não tem uma L1. Então, seria muito legal se o sign writing fosse difundido, uma escrita de língua de sinais, né, para ter uma língua que mapeasse a tua própria língua e não uma língua alheia. Então, a fluência na Libras não basta, a gente precisa de conhecimentos metalinguísticos dessa língua para tu poder adquirir outra língua. Tá? Então, qualquer outra estratégia pode parecer firula e penduricário quando a gente não tem surdos que não tenham conhecimento metalinguístico na sua própria língua. Ai, meu Deus. A gente precisa muito de formação de professores surdos. Tá? Muito. Os surdos estão dando aula no Letras Libras, mas os professores surdos da escola estão desassistidos. Tá? Então, a gente precisa muito de formação para os surdos que estão lá no chão da escola. Eu estou vendo isso agora. Tá? Saí de um laboratório de ponta e fui lá para o chão da escola, porque eu acho que é ali que a gente faz uma revolução. Então, a gente precisa muito que os surdos tenham uma escola só para surdos, com a própria língua sendo uma língua de instrução, até pelo menos o Fundamental 1, tá? E com uma inclusão talvez progressiva, porque a gente tira os alunos surdos da escola de surdos, depois larga lá no ensino médio, eles ficam... Então, talvez uma inclusão progressiva depois do 5º ano pode ser adequada. Então, eu acho que as questões mais importantes agora é pensar no currículo, ensino de Libras. Fluência não é o suficiente, é que a gente está tão feliz com a língua de sinais que a gente, né, às vezes, não se esquece de ver que eles precisam saber a linguística da língua de sinais, gramática da língua de sinais, senão, antes disso, a gente não consegue fazer nada. Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer imensamente. Eu sei que foi difícil manter o tempo, os três aqui. Eu me considero muito bem-sucedida nessa missão. Eu queria só fazer um comentário rápido. Eu já vou passar a palavra para 1 minuto. O professor Fernando vai fechar essa mesa. 1 minuto. Se tiver perguntas, eu estou esperando as perguntas. Mas eu queria só fazer um comentário rápido. Eu tenho muito orgulho de dizer que, na minha instituição, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, os alunos da fonoaudiologia têm 4 anos de Libras, 30 horas do 1º, 2º, 3º e 4º ano, fazem atendimento bilíngue das crianças em terapia em língua de sinais, e os alunos da enfermagem e da medicina fizeram um abaixo-assinado solicitando que Libras fosse dado para eles também, como disciplina. Eu tive o privilégio de dizer, claro, eu aceito, não preciso pensar muito. E, hoje em dia, nós temos Libras, então, 2 semestres para a enfermagem. A medicina, os alunos da medicina têm como uma disciplina optativa, e é a disciplina mais concorrida da medicina entre as optativas. Então, eu acho que a gente está mudando, sim. É muito importante que, na saúde, isso seja discutido também. Eu vou dar 1 minuto. Pode fazer perguntas. Não chegaram perguntas ainda, então, nesse momento, o senhor tem 1 minuto. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Ana Luísa, que alegria participar dessa sessão. Nossa, que orgulho de vocês.
Nossa, um enorme orgulho. Nossa, a gente está fazendo a diferença. É muito gostoso isso. Vale a pena estar vivo, vale a pena ter fé, não é? Vale a pena pensar que o Brasil pode ser reerguido, sim. E assim, e o sistema público, a universidade pública, a serviço da comunidade, não é? Nós queremos, sabe, isso tudo privado, a gente quer tornar tudo isso público, tudo isso acessível à criança. Então, já foi distribuído o nosso dicionário, em 2006, para 70 mil crianças surdas do Brasil todo, de todos os municípios. Tinha uma escola com criança surda, essa escola recebeu o nosso dicionário. É esse tipo de coisa que nós precisamos. Nós precisamos permitir que a escola mude. A escola é a primeira vítima da injustiça social. E se a gente trabalhar direitinho, ela vai ser a última esperança de justiça social. Ou seja, a escola é a única chance que a criança média brasileira tem de uma vida reta, plena, abundante, não é? E a responsabilidade repousa sobre os nossos ombros. E a ciência é o caminho para que não haja contaminação ideológica. Então, por isso que foi tão bom participar desse evento, a alfabetização baseada em evidências, e vocês viram que o nosso laboratório não deixa nada a desejar, né? A ciência brasileira não deixa nada a desejar. O que a gente quer é que ela chegue lá na ponta. Nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer muito a vocês, aos intérpretes, e pedir perdão pelas câimbras nas mãos, né, que vocês devem estar sentindo agora. E a gente vai para casa com o coração feliz por ter, e agradecido a vocês, né, por ter mostrado que a gente tem esperança sólida e que o trabalho é a maneira de realizá-la. Muito obrigado, boa noite, um abraço. Nossa homenagem aos surdos presentes. Alguém tira uma foto, por favor. Alguém tira uma foto. Por favor. Gente, por favor, isso é para a honra dos surdos. Olha só, todos eles. Eu preciso só finalizar mencionando, desculpa, eu esqueci. Queria agradecer a todos e principalmente ao Renan, que me deu a honra de coordenar essa sessão, e dizer que a professora Silvia Lia é a responsável por toda essa mudança na Santa Casa, que é a nossa professora de Libras. Eu precisava mencionar em público o agradecimento a ela. Muito obrigada.